Então, os exercícios que eu vou discutir na aula de hoje são sobre as três leis de Newton, certo? Foi o tópico dessa semana. Então, eu vou começar resolvendo um probleminha relativamente simples sobre referenciais, mas só para a gente praticar um pouco essas ideias de referenciais, sistemas de coordenadas. E aí depois eu vou resolver dois problemas clássicos e bastante importantes sobre equações de movimento, né? Então, como é que a gente sai da segunda lei e encontra a solução para a trajetória do meu sistema, do meu corpo, tá? Então, o primeiro problema é o seguinte, certo? Então, é um problema bem simples, mas é justamente para a gente investigar um pouco a primeira lei de Newton, que se refere a referenciais inerciais, né? Então, a ideia é a seguinte, eu tenho um referencial inicial aqui, que eu estou chamando de S, e aí nesse referencial inicial eu tenho uma partícula livre, ou seja, ela não sofre a influência de nenhuma força. Então, pela primeira lei, né, nesse referencial inicial, ela se move com velocidade constante. Aí o problema me diz que a velocidade está aqui no eixo X, no eixo X. Tá? Então, tudo bem até aí, nada demais. Aí a pergunta do problema é o seguinte, né? Como é que seria a velocidade dessa partícula? A gente vai ver a trajetória também dessa partícula, se a gente tivesse num sistema de coordenadas que estivesse rodando, certo? Então, imagina que tem uma pessoa aqui na origem, certo? Só que ela está numa plataforma que está rodando, tá? Então, né, de repente, essa rotação não é tão forte, é uma rotação relativamente lenta, a pessoa pode nem perceber essa rotação, certo? De certa forma, é o nosso caso, né? A gente na Terra não percebe que a Terra está rodando, né? A gente não sente... Né? Claro que, né, pelo movimento do Sol, dos planetas, a gente sabe que a Terra está rodando, mas não é algo perceptível, tá? Então, esse problema, ele é interessante justamente isso, para ver qual que seria a perspectiva, né? Como que esse movimento super simples, no referencial inercial, apareceria para alguém que não está em um referencial inercial. Tá? Então, a gente sabe que esse fato da velocidade ser constante só é válido para referenciais inerciais. Tá? Então, a gente vai verificar aqui, né? A gente vai sair do referencial inercial e ir para um não inercial para ver o que acontece com esse movimento. Aí eu peguei o caso mais simples, que é uma partícula livre. Tá? Mas, né, existem diversos outros exemplos. Aqui, na Terra, a gente não está em um referencial inercial. Para vários casos, é uma boa aproximação. Sabe? Mas quando a gente está observando, por exemplo, o movimento de estrelas, planetas, não é um referencial inicial, né? Claramente. Então, a gente tem que levar isso em consideração. E tem alguns, mesmo experimentos na Terra, onde a gente tem que levar em consideração que também não é um referencial inicial. Tá? Então, vamos lá. A ideia é essa, é determinar qual que é a velocidade, eu vou determinar a trajetória também, dessa partícula para um observador que está aqui na origem, mas rodando com essa velocidade de ômega. Certo? Então, a ideia é que se você estiver no referencial S, você está vendo esse observador rodando, agora você quer ir, né, você quer estar no lugar do observador, o que ele estaria vendo? Tá? Então, como é que a gente resolve esse problema? Certo? Bom, a ideia é definir um sistema de coordenadas para esse novo observador, certo? Então, para o observador, né, ele está fixo, ele vai ter um sistema de coordenadas cartesiano, né, sei lá, ele, né, para frente dele é o eixo X, né, para esquerda é o Y, para cima é o Z. Certo? Só que, se eu estou vendo de S, eu estou vendo esse sistema de coordenadas rodar. Tá? Então, a ideia é definir esse novo sistema de coordenadas S', tá? E aí eu desenho os eixos aqui em laranja. E se eu estou vendo isso do referencial S, né, eu tenho um ângulo aqui entre o eixo X do S e o eixo X' do S', que está mudando com o tempo. Né? Esses eixos laranjas aqui, vendo de fora, eles estão rodando. Tá? Se eu estou no referencial S', eu estou nesse referencial, ele está fixo para mim. Quem está rodando é o S. Tá? Mas o S' aqui ele é diferente do S porque ele é não inercial. Então, a gente vai assumir, para descrever a relação entre os referenciais, né, que a gente tem esse ângulo φ, e esse ângulo φ está mudando com o tempo. Então, vou assumir que em t igual a zero, os referenciais estavam alinhados, ou seja, esse ângulo φ era zero, e aí, conforme o tempo vai passando, esse ângulo vai aumentando aqui. Tá? Então, eu tenho uma velocidade angular de rotação ômega, então esse ângulo ele vai variar dessa maneira, ômega t, é uma rotação constante.
Tá? E aí, o que eu quero fazer? Eu quero investigar como é que os dois referenciais se relacionam. Porque aí, se eu tiver um vetor escrito no referencial S, eu posso transformar isso para o referencial S'. Tá? Essa é a ideia básica do problema. Tá? Então, vamos lá. Né? A gente vê aqui que os eixos Z eles vão sempre coincidir, então, e o movimento da partícula está no eixo X. Né? Então, o eixo Z não interessa, a gente pode olhar de cima essa figura e focar só nos eixos X, Y, X', Y'. Certo? Então, se a gente fizer isso, né, e tirar uma foto em um certo instante do tempo, eu tenho esse ângulo aqui entre os eixos X e X'. A gente lembra que a gente tem versores associados a esses eixos. Né? Não interessa que no meu referencial S', né, esses eixos estão se movendo, eu tenho versores associados a eles. Certo? Então, eu tenho um versor X' chapéu, que está sempre apontando na direção do X', um X chapéu, que está sempre na direção do X, e algo análogo para o Y. Tá? E aí eu quero escrever um versor em função do outro. Né? Se eu sei fazer essa transformação de uma base para outra, ou de um versor para outro, eu consigo, sempre que eu tiver um vetor escrito no referencial S, eu consigo transformar isso para o referencial S'. Tá? Essa é a ideia básica. Tá? Então, se a gente olhar para essa figura aqui, eu quero... No final das contas, a gente quer o X chapéu e o Y chapéu em função de X' e Y'. Mas vamos primeiro fazer o caminho reverso. Né? Como é que a gente escreve o X' e o Y' em função dos versores X chapéu e Y chapéu. Tá? Então, se eu olhar para o X' aqui num determinado instante de tempo, né, isso é uma foto, eu tenho um ângulo φ aqui, tudo que vai mudar de toda análise que a gente fizer é que esse φ vai estar mudando com o tempo, certo? Mas eu vou ter esse ângulo φ. Então, se eu escrever o versor X' em função do versor X chapéu, né, dá para ver aqui que o X' ele vai ser X chapéu cosseno φ mais Y chapéu seno φ. Tá? Simplesmente decompus esse versor aqui nessas duas direções. E aí eu já lembro que o φ está mudando com o tempo, então vou escrever isso aqui como cosseno de ômega t x chapéu mais seno de ômega t y chapéu. Tá? Então esse é o versor x' escrito em função dos versores x e y. A gente vê que essa transformação depende do tempo, porque o sistema de coordenadas S' está rodando. Se eu fizer algo parecido para o y', né, se eu decompor esse versor aqui, eu vou ver que ele vai ser cosseno de φ na direção y chapéu e menos seno de φ na direção x chapéu. Né? Ele aponta aqui, se eu decompor esse vetor, ele aponta contra o eixo x. Né? Então, isso aqui vai ser cosseno de φ x, y chapéu menos seno de φ x chapéu. E aí, de novo, aqui φ é ômega t. Certo? Como eu falei para vocês, a gente quer as relações inversas, certo? Então, se a gente inverter essas relações, não é difícil mostrar, eu vou até aproveitar aqui. Poupar um pouco de tempo, porque essas relações elas vão ser muito parecidas. Então, a gente pode pensar que eu tenho aqui duas variáveis, eu quero inverter uma com relação à outra, é só fazer essas inversões, não tem grandes mistérios aqui. E aí dá para mostrar que o que vai mudar efetivamente é esse sinal aqui. Certo? Então, se eu inverter essas relações, eu tenho agora os meus versores x chapéu e y chapéu escrito em função de x' e y'. Então, se eu tiver um vetor escrito no referencial S, eu consigo escrever ele no referencial S'. Tá? É essa a ideia. Tá? Então, como é que é o movimento da partícula em S?
né? Em S, eu vou assumir que a partícula no instante inicial estava na origem, só para simplificar. Então, o meu vetor posição dessa partícula é V0t, né, que é um movimento uniforme no referencial S, x chapéu, que ela está andando sempre no eixo x, certo? Se eu for para S' agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente reescrever esse versor em função, né, eu tenho que usar essa relação aqui para escrever esse versor em função dos versores x' e y'. Tá? Então, se eu fizer isso, né, eu vou ter simplesmente V0t vezes essa expressão aqui. Então, se eu... Então, agora eu tenho o meu vetor escrito em função desses versores, né? Deixa eu só reescrever isso aqui para ficar mais explícito, certo? Eu vou ter, então, R de t como V0t cosseno ômega t x' menos V0t seno de ômega t y'. Então, se eu estou no referencial S, ou desculpa, se eu estou no referencial S', quais são as coordenadas que eu vou medir para essa partícula? Vão ser essas daqui. Tá? Então, a minha partícula, essas vão ser os valores das minhas variáveis x' e y' para a minha partícula nesse referencial. E a gente vê que é um movimento altamente não trivial, né? Primeiro, ele está tanto no eixo x como y. Né? Ele roda, né? Porque eu tenho esse seno e cosseno variando, e esse V0t também está crescendo. Né? Então, daqui a pouco a gente vai visualizar como é que é esse movimento. Tá? Mas a gente vê que é algo, né, muito mais complicado do que um movimento linear. Né? Ou seja, se a gente estivesse na Terra, né, vendo sei lá, um cometa andando, mas se o cometa está andando em linha reta para um referencial, né, inercial fora da Terra, na Terra a gente ia ver um movimento completamente diferente. Né? O que é esperado, porque a gente está rodando, então o cometa às vezes ia aparecer, às vezes ia sumir. Enfim, né? E para a velocidade, certo? Daqui a pouco a gente visualiza exatamente quem é essa função aqui. Então, para a velocidade, eu tenho duas opções aqui. Eu posso tirar a derivada desse vetor, que a gente acabou de obter, só que eu tenho que tomar um cuidado muito grande, porque esse x' e esse y', eles estão mudando com o tempo. Certo? Então, se eu calcular a derivada temporal desse vetor aqui, eu tenho que incluir as derivadas desses versores, porque eles não são constantes, eles mudam com o tempo. Mas eu tenho uma opção mais simples, que é usar o resultado em S. Então, eu sei que em S a velocidade é uma velocidade constante na direção do eixo x. Então, de novo, eu posso transformar isso para o referencial S'. E aí, tudo que eu preciso fazer é multiplicar por esse versor, né? Reescrever o versor x, chapéu, em função de x' e y'. Né? E aí, isso aqui vai me dar simplesmente cosseno de ômega t x' menos V0 seno de ômega t y'. Certo? Então, essa é a velocidade medida no referencial S'. Né? Então, se eu perguntasse quais são as componentes x e y da velocidade, seriam, no referencial S', seriam essas daqui. E a gente vê que, né, obviamente, essa velocidade não é constante, ela está mudando com o tempo. Tá? Então, se eu não soubesse nada, se eu tivesse, né, cego no referencial S', eu estivesse medindo essa velocidade, né, eu teria que... Né, como é que a gente descobre que a gente está em um referencial não inercial? Bom, eu analiso o meu sistema, vejo, essa partícula não está sofrendo influência de nada, certo? Ela está, sei lá, isolada numa região do espaço onde eu posso assumir que todas as forças são nulas. Não tem nada próximo dela que está influenciando ela. A massa dela é muito pequena, então não tem força gravitacional relevante aqui. Então, analisando o sistema, eu concluo que a partícula é uma partícula livre, não tem força nenhuma atuando sobre ela.
Mas, quando eu meço a velocidade dela, eu vejo que ela tem uma velocidade não constante, está mudando com o tempo. Então, a conclusão, né, que a gente pode chegar fazendo essas medidas no referencial S' é que a gente está em um referencial não inercial. Certo? Essa é a grande utilidade da primeira lei. Tá? E aí, como é que é esse movimento, certo? Dessa partícula? Né? A gente achou esse vetor trajetória no referencial S'. Então, se a gente olhar o que a gente veria no referencial S', tá? Aqui está enfim, uma animaçãozinha que mostra exatamente essa trajetória. Então, na verdade, os eixos aqui deveriam ser x' e y'. Então, é como se eu estivesse no referencial S' e eu estou medindo as coordenadas dessa partícula e estou vendo como é que ela se move, certo? Então, ela vai fazer esse tipo de movimento, certo? Um movimento espiral. Ela está rodando e o raio está aumentando com o tempo, certo? Então, esse seria o movimento que a gente observaria no referencial S', tá? Seria uma trajetória desse tipo aqui. Então, aqui seriam as coordenadas y' e x'. Tá bom? Então, nesse segundo problema, e agora, de fato, a gente quer analisar a trajetória de um sistema, certo? E a gente vai discutir aqui um caso clássico, talvez vocês já tenham visto, mas a gente analisa ele com certo cuidado e tira algumas propriedades, certo? Então, a ideia é só para dar alguma motivação um pouco mais real, tá? Seria uma criança em um balanço, certo? E aí a massa do sistema é M, o tamanho do balanço é L, e aí aqui a gente vai desprezar qualquer força de atrito, de resistência do ar, tá? E analisar o movimento. No próximo problema, a gente inclui esses efeitos. Tá? Então, o que esse problema fala, e é também para a gente praticar um pouco, é usar um sistema de coordenadas cilíndrico. Tá? Então, não cartesiano. Tá? A gente vai ver que, de fato, nesse caso, é um sistema mais adequado, simplifica a resolução do problema. A gente sempre pode resolver em um sistema cartesiano, só que, às vezes, o problema vai ficar super complicado. Né? No final, você vai chegar na mesma resposta, mas o caminho vai ser mais longo. Tá? Então, né, em alguns momentos, e isso não tem muito como saber, né? A gente tem que ir resolvendo vários problemas e pegando um pouco dessa prática de pensar, acho que talvez esse problema seja melhor esse sistema de coordenadas, outro problema seja outro. Tá? Então, a primeira coisa é determinar as equações de movimento. As equações de movimento, né, para ficar explícito o que eu estou chamando de equações de movimento, são aquelas equações diferenciais que saem de F igual a MA. F igual a MA é uma equação vetorial, né? Então, dependendo em quantas dimensões você está trabalhando, você vai ter, né, uma, duas ou três equações diferenciais. Né? Se eu tiver um movimento tridimensional, eu vou ter três equações diferenciais, né, que saem da segunda lei de Newton. Essas equações é o que a gente chama de equações de movimento. Tá? Então, o problema está pedindo para a gente encontrar as equações de movimento para coordenada polar θ, certo? Usando esse sistema de coordenadas. Né? Então, imagina que você tem o balanço lá e θ é esse ângulo, certo? Que o balanço está fazendo. E aí depois vai pedir para a gente resolver essas equações do movimento, se a gente assumir que esses ângulos são sempre pequenos, e a gente vai ver por que a gente tem que assumir isso. Depois, analisar qual que é a tensão na corda para um dado instante de tempo t. A gente vai ver que essa tensão ela não é constante, ela está mudando com o tempo, tá? O que é esperado. E aí depois calcular a energia potencial e cinética. Tá? E depois a energia total. Será que como é que essas coisas estão mudando com o tempo? Tá? Então, essa é a ideia do problema. Tá? Então, eu tenho aqui uma representação do meu balanço, certo? Então, sei lá, o balanço estaria aqui com a criança aqui, né? Eu estou substituindo tudo por um pontinho com massa M, certo? Esse é o comprimento do balanço. Eu assumo, obviamente, que essa corda está sempre esticada, tá? Então, esse comprimento L é constante. E aí, para eu escrever as equações de movimento, eu preciso usar a segunda lei de Newton, F igual a ma. Então, eu preciso fazer aquela análise de forças usuais que, né, vocês fizeram tantas vezes em fenômenos mecânicos.
tá? Aqui, em geral, o nosso foco não é fazer essa análise de forças, mas é, dadas as forças, conseguir chegar, né, resolver e encontrar a trajetória do sistema. Então, aqui, né, a gente tem basicamente duas forças só atuando no balanço, que é uma força gravitacional e a tensão da corda, certo? E aqui eu estou indicando a força resultante. Tá? E o que a gente vai ver, a parte complicada desse problema é que essa tensão ela não tem um valor constante, ela depende do tempo. Aí dá para mais ou menos ter uma ideia, né? Quando o balanço está embaixo, dá para imaginar que essa tensão é mais forte e depois ela vai diminuindo. Tá? Mas, enfim, o ponto é que essa tensão não é constante e, em princípio, a gente não sabe o valor dela. Né? A força gravitacional a gente sabe, é mg. Né? Mas a tensão a gente não sabe. Mas a gente vai ver que a gente vai conseguir resolver o problema, mesmo sem saber a tensão explicitamente. Mas, para isso, é importante usar o sistema de coordenadas polares ou cilíndricos. Né? O cilíndrico é em três dimensões, o polar é quando eu estou restrito a duas dimensões, só o plano XY. Então, eu vou definir aqui eixos cartesianos, só para a gente se orientar, né? Meio que não convencionais, aí em geral a gente botaria, sei lá, o y para cima, mas isso aqui é só para esse ângulo θ ser exatamente o ângulo das coordenadas polares. Né? É o ângulo entre a minha corda aqui do balanço e o eixo X. Tá? E eu posso, claro, sempre escolher como eu quiser os meus sistemas de coordenadas. Né? Então, com essa definição, né, nesse ponto aqui onde está o balanço, né, eu vou ter os seguintes versores. Né? Eu vou ter o versor que eu vou chamar de Rho-chapéu, certo? Que é o versor que sempre aponta na direção do vetor posição. Né? Então, eu tenho um vetor posição R aqui, no plano XY, né? Esse é o vetor Rho-chapéu. E o θ-chapéu aponta sempre na direção de crescimento do θ. Né? Então, o θ cresce para lá, o θ-chapéu está apontando para lá. Né? Então, eu vou querer escrever os meus vetores em função desses versores θ-chapéu e Rho-chapéu, tá? No plano XY. E aí a gente vai ver que isso vai realmente simplificar bastante a nossa análise. Um ponto, né, um parênteses aqui que é muito importante é que esse θ-chapéu e esse Rho-chapéu, eles estão mudando de ponto a ponto no espaço. Né? Se eu tivesse, por exemplo, aqui no eixo X, o θ estaria nessa direção e o Rho nessa direção. Certo? Então, ponto a ponto, esses vetores estão mudando. Tá? Então, se o meu vetor posição está mudando com o tempo, os versores também estão mudando com o tempo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de, quando calcular derivadas, incluir as derivadas desses versores. Tá? Inclusive, eu coloquei um problema desse na lista para vocês praticarem um pouco disso. Né? Isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, não cometer o erro de esquecer que esses versores eles mudam de ponto a ponto no espaço. Então, se esse ponto do espaço está mudando com o tempo, eles também mudam com o tempo. Mas vamos lá, para um determinado instante de tempo, né, se eu quiser escrever o meu vetor tensão, eu não sei quanto que vale o módulo desse vetor, mas eu sei em que direção ele aponta. Ele está sempre oposto ao Rho-chapéu. Né? Então, eu vou escrever isso como menos t Rho-chapéu, e t seria o módulo desse vetor, certo? Um número positivo. A minha força gravitacional, ela está apontando para baixo, né? E aí eu vou ter que decompor ela, então, nos dois versores. Né? Então, eu vejo que esse ângulo aqui, né, é o mesmo desse, é o ângulo θ. Então, eu posso decompor esse meu vetor, né? Eu sei que o módulo dele é mg, e aí ele vai ser cosseno θ Rho-chapéu. Tá? Então, é essa componente aqui. A outra componente eu vejo que aponta oposta ao θ-chapéu. Então, isso aqui vai ser menos seno θ, θ-chapéu. Então, esse é o meu vetor força gravitacional, tá? Escrita nesses versores, em função desses versores. Tá? E aí, o que eu vou fazer é escrever a força resultante, né? Porque o que eu quero chegar no final das contas é na equação F igual a MA. Tá? Então, a minha força resultante, a minha força total, é simplesmente a soma dessas duas. Tá? E aqui eu estou somando vetores, né? Então eu somo componente a componente, isso, né, continua valendo. Então, na direção do Rho-chapéu, eu vou ter mg cosseno θ
menos a tensão. E na direção do θ chapéu eu tenho só menos mg seno θ. Então essa é a força total, certo? Que está atuando no meu balanço, no meu sistema. E aí eu quero igualar isso a massa vezes a aceleração, certo? Mas em coordenadas cilíndricas ou polares, o meu vetor aceleração, se vocês fizerem essa conta, na verdade está na lista de exercícios para vocês fazerem, ele é dado por isso daqui, por essa expressão complicada. Por que ela é complicada? Porque ela justamente inclui o fato de que o ρ e o θ estão mudando com o tempo. Tá? Então, fazendo essas manipulações, a gente chega nesse vetor aceleração aqui. Né? Só para dar uma ideia como é que eu chego nesse resultado, né? A ideia, de novo, é escrever o meu vetor R em função dos versores x e y e relacionar os versores x e y com o θ chapéu e o ρ chapéu. E o versor x e y ele é constante, então quando eu tiro derivadas dele, essas derivadas são nulas. E aí, usando esse fato, eu consigo chegar nesse resultado aqui. Então, se eu escrever agora a segunda lei de Newton, né, que é a força total, força resultante, é igual a massa vezes a aceleração, que eu estou escrevendo aqui como R, 2 pontos. Né? Lembra que cada pontinho é uma derivada temporal. Tá? Então, isso aqui vai me dar o seguinte. Tá? Eu vou ter... Bom, deixa eu só fazer uma observação antes disso, porque a gente já simplifica o nosso resultado. Quem que é essa variável ρ? Certo? A variável ρ, ela é justamente essa distância aqui. Tá? Isso aqui é a minha variável ρ. Tá? E a gente sabe que ao longo de todo o movimento, essa distância está fixa e ela vale Lzão. Tá? Então eu sei que esse ρ ele não muda com o tempo. Então as derivadas temporais dele são nulas. Tá? Então isso a gente vai usar para simplificar muito o nosso resultado. E é por isso também que vale a pena usar esse sistema de coordenadas, porque nesse sistema, esse ρ não muda com o tempo. Ele é sempre constante. Então, esses dois termos vão para zero. E isso daqui é L. É justamente o valor do ρ. Tá? Então, eu vou simplificar bastante as minhas equações se eu escrever elas em coordenadas cilíndricas. Justamente porque o ρ está fixo. Então, se a gente fizer isso agora, né, já usando essa simplificação, eu vou ter, né, do lado direito, que é massa vezes aceleração, eu vou ter menos m ρ, θ ponto ao quadrado, já vou escrever em vez de ρl, ρ chapéu, mais L, mais m, L, θ 2 pontos, θ chapéu. Isso é o m, né, massa vezes aceleração. E do lado direito, eu vou ter a minha força. Tá? Foi essa que a gente encontrou aqui em cima. Tem que colar ela aqui embaixo, porque não vai caber. Então, deixa eu só melhorar um pouquinho, reorganizar isso daqui, vai? Pronto. Tá? Então, aplicando a segunda lei de Newton, a gente chega nesse resultado aqui. Tá? E aí a gente tem, agora, um movimento em duas dimensões, só a gente tem duas equações diferenciais. Né? A componente ρ chapéu do meu vetor tem que ser igual a isso daqui, e a componente θ chapéu tem que ser igual a isso daqui. Então, eu chego em duas equações de movimento. Uma vai ser menos ml θ ponto ao quadrado igual a mg cosseno θ menos t. E a outra vai ser ml θ 2 pontos igual a menos mg seno θ. Essas são as equações de movimento. E aqui, novamente, a gente vê as vantagens de ter usado essas coordenadas. Né? Essa primeira equação, eu não sei o valor da tensão. Né? Como eu falei para vocês, essa tensão está mudando com o tempo. Eu não sei quanto que ela vale. Tá? Então, eu não consigo resolver diretamente essa equação. Mas a equação de baixo é uma equação que só depende dessa função θ de t. O resto é tudo constante. Eu conheço essas constantes. Né? Eu conheço a massa, conheço o comprimento do balanço, conheço
a aceleração gravitacional. Tá? Então, a gente consegue resolver essa segunda equação aqui, mas não a primeira, pelo menos não diretamente. Se eu tivesse usado um sistema de coordenadas cartesianos, as minhas equações seriam muito mais complicadas e em ambas apareceriam a tensão. Eu não conseguiria, eu teria que manipular muito elas para conseguir resolver. Ainda assim daria, mas seria muito mais difícil. Tá? Por isso que a gente usou esse sistema de coordenadas. Tá? Então, essa era primeiro item, né? Quais eram as equações de movimento. Então, recapitulando, né? O que a gente teve que fazer? Teve que analisar as forças. O problema já te dá a dica de usar um sistema de coordenadas cilíndricos, foi isso que a gente fez. E a gente calculou a força total nesse sistema de coordenadas e aí aplicou a segunda lei de Newton, lembrando que nesse sistema de coordenadas a minha aceleração é mais complicada, né? Porque os versores ρ e θ mudam com o tempo. Então, a gente usou essa expressão aqui, tá? Que vocês vão derivar na lista de exercícios. Tá? Então, a gente chegou, no final das contas, nessas duas equações diferenciais. As duas são para essa função θ de t. Tá? A gente vai trabalhar a segunda, porque a segunda eu consigo resolver diretamente. A primeira eu teria que saber quem que é essa tensão em função do tempo. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai resolver essa equação aqui. Tá? E aí, isso. Tá? Então, essa é a segunda parte do problema, é resolver a equação diferencial para θ. Então, deixa eu copiar a equação que a gente tinha aqui. Então, vou deixar explícito, né, que esse θ ele depende do tempo, o resto é tudo constante. E eu posso reescrever, então, essa equação diferencial dessa maneira aqui. Então, é essa equação que a gente teria que resolver. Só que essa é uma equação que não tem uma resolução analítica. Tá? A gente pode resolver numericamente, depois eu vou mostrar o resultado numérico para vocês, mas ela não tem uma solução analítica. Então, o problema também já indica isso e pede para a gente considerar o caso em que esse θ é sempre pequeno. Ou seja, que o balanço ele não está fazendo grandes oscilações, ele está sempre ali oscilando perto do zero. Por quê? Porque nessa aproximação, isso é uma aproximação, tá? Esse seno de θ, né, ele é aproximadamente θ. Mais correções de ordem cúbicas em θ. Né? Então, mais um termo de ordem cúbico em θ. Tá? Então, nesse caso aqui, a minha equação diferencial vai ficar muito simples. E eu vou conseguir resolver exatamente. Vai ficar simplesmente a segunda derivada da minha função é algo proporcional à minha função. Tá? Então, a gente poderia tentar exponenciais aqui, por exemplo, para resolver essa equação diferencial, certo? Porque quando eu derivo uma exponencial, eu tenho algo proporcional à exponencial. O ponto aqui é que essa constante ela é negativa, intrinsecamente negativa, né? G e L são positivos, então a gente sabe que isso é um número negativo. E aí, nesse caso, a solução seriam exponenciais complexas ou senos e cossenos. Tá? Como a gente está interessado em soluções reais, é mais conveniente considerar logo senos e cossenos. Tá? Eu poderia também considerar exponenciais complexas e no final impor que a minha solução tem que ser real. Tá? Mas a gente vai direto aqui assumir soluções do tipo seno e cosseno. Então, as minhas soluções gerais são algo como A cosseno de ômega t mais B seno de ômega t. E aí, se eu jogar isso na minha equação diferencial, né, eu vejo que essas funções elas vão satisfazer a minha equação diferencial se esse ômega for justamente raiz de G sobre L. Não é muito difícil ver isso, porque quando eu derivo duas vezes
o cosseno, né? Cada derivada cai um ômega, então e uma derivada vai ter um sinal de menos, então vai cair um menos ômega ao quadrado vezes o próprio cosseno. Então vai ser menos ômega ao quadrado vezes a própria função, né? Então isso aqui tem que ser ômega ao quadrado. Tá? Então, essa é a solução geral, mas a gente quer, né? Enfim, essa é uma solução geral. Quem são esses coeficientes A e B? Eles dependem das condições iniciais. Certo? E aí o problema, se a gente voltar lá para o enunciado, o problema diz o seguinte: no instante t igual a zero, no instante inicial, o ângulo do balanço é θ0, enfim, a gente assume é um valor conhecido, certo? E a velocidade angular é zero. Tá? Ou seja, é justamente aquele momento de máxima oscilação, né? Quando ele chegou aqui no extremo, o balanço para e aí ele inverte o movimento, certo? Então é como se fosse o ângulo máximo de oscilação. E aí o que a gente tem que fazer é impor essas condições iniciais para determinar os coeficientes A e B, certo? Então, né, se a gente... Deixa eu carregar isso daqui, né? Se a gente fizer isso, então essa aqui são as soluções gerais da equação diferencial e agora a gente quer que as soluções satisfaçam essas condições iniciais, né? Então eu preciso calcular esse θ em t igual a zero. Isso aqui vai ser simplesmente A, né? Porque isso aqui vai dar zero. Então o A tem que ser esse θ0, tem que ser esse ângulo de máxima oscilação, né? E aí se eu calcular agora esse θ ponto, né? Isso aqui vai ser menos ômega A seno de ômega t, mais ômega b cosseno de ômega t. Isso aqui em t igual a zero, então, vai ser igual a ômega b, né? Porque isso aqui vai para zero, isso aqui dá 1. Então, essa é a velocidade inicial e isso aqui tem que ser zero de acordo com as condições do problema, as condições iniciais. Tá? Então, a gente chega que b tem que ser zero. Então, a nossa solução geral vai ser relativamente simples, é simplesmente uma função cosseno de ômega t. Então, é uma função oscilatória. É o que a gente sabe, né? O balanço vai ficar oscilando. Uma observação importante aqui, se a gente analisar com cuidado a velocidade do balanço, por exemplo, a gente vai ver que ela não é uma velocidade constante. Tá? Então, esse movimento, obviamente, não é um movimento circular, uniforme. Né? Porque o balanço ele vai e volta, é diferente, né, do movimento circular. Então, a gente tem que tomar muito cuidado que, apesar de ter algumas propriedades do movimento circular, onde o raio está fixo, a velocidade não é uma velocidade constante, né? Ela está mudando com o tempo. Tá? Tanto em módulo quanto em direção, né? Então, a gente não pode aplicar nada do movimento circular uniforme para esse problema, né? Só uma observação. Tá? Então, né, como é que seriam as trajetórias desse sistema? Seriam justamente cossenos, certo? Então, aqui está uma representação, né, dessas trajetórias, certo? Aqui é o θ e aqui é o θ ponta, então é a velocidade, certo? E a gente lembra que a gente fez tudo isso usando essa condição aqui, que é uma aproximação, certo? Como é que eu sei, no final das contas, se a resposta que eu cheguei está consistente com essa aproximação, né? A aproximação é que esse θ é sempre pequeno. Se a gente olhar para a nossa resposta, esse θ ele vai ser sempre pequeno se o θ0 for pequeno. Porque o cosseno está sempre entre menos 1 e 1. Então, no final das contas, essa solução ela só é válida para pequenos ângulos de oscilação máximo, né? E aqui eu estou mostrando para vocês a solução exata, que é essa curva azul, e a solução aproximada, que é a curva tracejada, para um θ0 pequeno, 0,2. Né? Então, de fato, o meu θ ele sempre é um valor relativamente pequeno, menor do que 1. Mas se eu aumento agora essa amplitude de oscilação, a solução que a gente encontrou ela não é mais válida. Porque a gente assumiu que o θ é sempre um número pequeno. E aí, nesse caso, tá aqui o
o θ em função do tempo, essa é a solução correta. Tá? E a tracejada é essa solução aproximada, que a gente vê agora não é mais tão boa, né? Justamente porque a gente não está mais no regime correto. Né? E aqui para a velocidade. Então a gente vê que, de fato, em alguns pontos elas coincidem, mas as frequências são diferentes. Tá? Então, a gente fala muito, né? Esse é o caso típico do pêndulo. Aí a gente fala, o pêndulo é um movimento oscilatório que parece também muito um sistema massa-mola. Mas a gente tem que lembrar que ele realmente é muito parecido com o sistema massa-mola para pequenos ângulos de oscilação. Para grandes ângulos, essas soluções já não são mais iguais. Eu teria que realmente resolver numericamente, porque na minha equação diferencial, se a gente voltar para a equação diferencial original, ela tem essa função seno de θ, tá? Que não é tão fácil de ser resolvida. Não, enfim, não tem uma solução analítica. Então tem que fazer essa solução numérica. Uma observação, eu coloquei para vocês no Moodle um notebook, para quem, né, gostar de mexer um pouquinho com programação e tiver alguma familiaridade com Python, tem lá um exemplo de como resolver qualquer equação diferencial, certo? Então, vocês podem, por exemplo, jogar essa equação aqui e resolver numericamente as soluções, né? Obviamente, vocês precisam dar valores numéricos para as constantes e para as condições iniciais, mas tirando isso, vocês conseguem seguir os exemplos lá e resolver, e até casos muito mais complicados. Tá? Então, eu vou só para encerrar aqui, eu acho que eu quero discutir o próximo problema também. Então, a parte da energia eu deixo para vocês olharem depois, certo? Que é o final desse problema. E aí dá para mostrar, né, que a energia total vai ser conservada, tá, usando essas soluções. Mas o que eu queria voltar era para o ponto da tensão, né? Eu falei para vocês que a tensão não era constante. E agora a gente pode mostrar isso, a gente pode calcular a tensão, porque a gente tem aquela primeira equação diferencial, que também, obviamente, tem que ser satisfeita para θ de t, mas que a gente não sabia o valor da tensão. Só que agora a gente sabe quem é essa função aqui, pelo menos para pequenos ângulos. Então eu posso agora fazer o caminho reverso e, sabendo a solução, eu posso calcular quem é essa tensão em função do tempo. Tá? Então, de novo, a gente vai usar essas aproximações, certo? Então, θ pequeno, então esse cosseno de θ, né, ele vai ser dado por 1 menos θ ao quadrado sobre 2, mais ordem correções de θ ao cubo, que a gente está jogando fora. Certo? Então, a minha tensão, eu vou poder escrever como ml, θ ponto ao quadrado, mais mg, e aí, em vez de cosseno de θ, eu vou escrever 1 menos θ ao quadrado sobre 2. E a gente sabe quem é o θ, né, em função do tempo. Ele é θ0 cosseno de ômega t, e o θ ponto, ele é menos ômega θ0 seno de ômega t. Então, eu posso jogar esses resultados na equação de cima e calcular a tensão. Então, agora a gente consegue, sabendo qual é a trajetória do corpo, determinar qual é a tensão na corda a cada instante de tempo. Então, se a gente fizer isso, a gente vai chegar em menos m, ômega ao quadrado, L, θ ao quadrado, seno ao quadrado de ômega t, mais mg, 1 menos θ ao quadrado, cosseno ao quadrado de ômega t sobre 2. E agora é só manipulação, né? Eu lembro que esse ômega ao quadrado, ele é um g sobre L, certo? Então, eu posso fazer essa substituição para cancelar esses L's aqui, vai sobrar um g. Então, isso aqui vai ser menos mg, θ ao quadrado, seno ao quadrado de ômega t, mais mg, 1 menos θ ao quadrado, cosseno ao quadrado de ômega t, sobre 2. Tá? Essa é a minha tensão. E aí, enfim, eu posso simplificar um pouco, né? Eu posso trabalhar com esse seno e esse cosseno, reescrever eles. Em princípio, a gente já achou a resposta, mas eu posso simplificar um pouco essa resposta.
E eu posso escrever tudo no final das contas como mg 1 mais θ0 ao quadrado sobre 4, 1 menos 3 cosseno de 2 ômega t. Então, isso são só manipulações. Tá? Não é o foco, não é o importante aqui. Né? Mas o ponto é que a gente vê que, de fato, a minha atenção está mudando com o tempo. Tá? Então, a gente estaria errando se a gente assumisse que ela era constante lá nas equações diferenciais. Tá bom? Então, eu vou deixar nas notas o próximo item, que é justamente uma discussão da energia. Vale a pena vocês darem uma olhada, certo? Mas a ideia básica é, agora que a gente sabe o θ de t, a gente sabe a trajetória da minha partícula, né, ou do meu sistema em qualquer instante do tempo, a gente pode calcular a energia cinética, que é simplesmente mv² sobre 2, e a energia potencial, né, que aqui é a energia potencial gravitacional, mgh. Então, eu posso calcular essas duas coisas para qualquer instante do tempo e somar elas. Se a gente somar, a gente vê que a soma é constante. Tá? Então, o próximo problema é, aqui a gente vai assumir um sistema um pouco diferente, é um sistema massa-mola, né? Então tem um bloquinho aqui preso a uma mola. Na verdade, isso é só, não precisa ser uma mola, né? Qualquer força que possa ser aproximada por uma força elástica, tem diversos sistemas onde isso é válido. Tá? Então a força elástica, nesse caso, o movimento todo está em uma dimensão só, certo? Então a força elástica é dada por isso daqui. E aí tem uma força de atrito, né? Que enfim, pode vir da resistência com ar, pode vir do atrito com uma superfície, que é dada por menos b vezes a velocidade. Né? Por que menos, né, esse coeficiente b é um número positivo, né, então esse vetor ele é sempre oposto à velocidade. Porque é isso que a força atrito faz. Né? Se o meu corpo está indo para a direita, ela está se opondo a esse movimento, se ele está indo para a esquerda, ela está na direção oposta. Então, ela está sempre oposta à direção da velocidade. Né? E aí o problema também nos diz que em t igual a zero, a partícula está em repouso e tem uma certa posição x0, x chapéu. Aqui a notação vetorial ela é quase redundante, porque eu estou em uma dimensão só. Né? Mas a gente carrega ela um pouquinho, daqui a pouco a gente lembra que a gente está só no eixo x, então nem preciso de vetores. Então, a primeira questão é relativamente simples, é só qual que é a equação de movimento dessa partícula. Então, quais são as equações diferenciais, né, que eu preciso resolver, e aí depois pede para a gente resolver, e aí analisar para dois regimes aqui que a gente vai ver que vão ser importantes. Né? Então, a gente tem a massa da partícula, m, que eu não coloquei no enunciado, mas era isso. A gente tem K, que é a constante da mola, né? Então me diz o quão forte é essa força elástica, né? E B me dá uma medida do quão grande é essa resistência, essa força de atrito. Tá? Então, vamos lá, né? O que eu preciso fazer é F igual a MA, eu já dei os vetores força para vocês, né? Então, né, do lado esquerdo eu vou ter a força elástica, que é menos Kx, a força resistiva, que é menos BV, né? Tudo na direção de x chapéu, e no lado direito, aqui eu estou usando o sistema de coordenadas cartesianos, né? Então a aceleração é trivial, é massa, x dois pontos, x chapéu. Certo? Então, a minha equação vai ser mx dois pontos igual a menos kx. E aí, a gente lembra que essa velocidade é algo que depende das minhas soluções, né? A velocidade é justamente o x ponto, né? Então, eu já vou escrever isso aqui como um x ponto. Então, essa é uma equação diferencial que envolve derivadas segundas, primeiras de x e a própria função x de t. Tá? Então, era só isso para fazer no item A. No item B é resolver essa equação. Certo? Então, o que a gente vai fazer é, bom, a gente vai escrever ela, vai passar tudo para o lado esquerdo. E a gente vai cair numa equação diferencial de segunda ordem homogênea. Certo? Então, aqui né, é bom para quem já fez EDO, né, relembrar um pouco desses conceitos. Certo? Então, essas equações homogêneas, elas é uma equação de segunda ordem, então eu preciso conhecer duas soluções linearmente independentes.
se eu encontrar duas soluções linearmente independentes, qualquer combinação dessas soluções vai ser uma solução e, portanto, é a solução geral. Tá? Então, o que a gente vai fazer é, e isso é sempre válido quando a gente tem soluções, equações homogêneas, é tentar soluções do tipo exponencial. Tá? Então, eu vou tentar uma solução x de t igual a alguma constante vezes z alfa de t. Então, esses parâmetros a e alfa, a gente vai tentar descobrir quais são eles, né, jogando essa tentativa na equação diferencial. Tá? Então, se eu jogar, né, essa função aqui, certo? A vantagem da função exponencial é que ela é simples, né, de ser manipulada. Então, se eu faço isso, eu vou ter o seguinte, né? Então, eu vou ter x ponto vai ser alfa a e alfa t, x dois pontos vai ser alfa ao quadrado a e alfa t. Né? E aqui uma observação, eu estou assumindo que, né, esse alfa pode ser qualquer número, pode ser positivo, pode ser negativo, a gente vai ver que ele pode até ser um número complexo. Tá? Então, em princípio, eu não estou impondo restrições nenhuma a esses parâmetros a e alfa. Tá? Então, se eu uso isso nessa equação diferencial aqui em cima, eu chego na seguinte expressão. Certo? Eu chego que m alfa ao quadrado mais beta alfa mais k vezes a e alfa t é igual a zero. Né? Todos os termos vão ter isso daqui, eu posso colocar em evidência. Esse aqui é o termo massa vezes aceleração, né? Da onde vem esse termo. Esse termo vem da força resistiva e esse termo vem da força elástica. Tá? E aí, para isso ser zero para qualquer instante de tempo, né, ou eu vou ter a igual a zero, mas aí a minha solução vai ser zero sempre, não é uma solução trivial, certo? Ou o que está aqui no parênteses tem que ser igual a zero. Certo? Então, essa é a condição que a constante alfa tem que satisfazer para a solução que eu chutei, de fato, ser uma solução dessa equação diferencial. E aí, como essa é uma equação de segundo grau, eu vou ter duas soluções para esse alfa, certo? Que eu vou chamar de um alfa mais e um alfa menos. E essas duas soluções vão ser as seguintes: menos b sobre 2m, mais ou menos 1 sobre 2m, raiz de b ao quadrado menos 4km. Certo? Então, é simplesmente a solução dessa equação de segundo grau. Tá? Então, eu tenho dois valores de alfa possíveis. E, portanto, eu encontrei duas soluções. Né? Um para um valor de alfa e outro para outro valor de alfa. Então, eu consigo construir uma solução geral para a minha equação diferencial, porque tudo que eu preciso são de duas soluções linearmente independentes. E, de fato, essas duas são. Certo? Então, a minha solução geral para aquela função x de t, que é justamente a trajetória, vai ser um a elevado a alfa mais t, mais um b elevado a alfa menos t. Que eu vou reescrever da seguinte maneira, só para simplificar um pouco, né? Tanto o alfa mais quanto o alfa menos, eles têm esse mesmo termo aqui em comum, né? O que muda é esse sinal. Tá? Então, como eu tenho a exponencial disso daqui, isso é a mesma coisa que o produto de uma exponencial disso vezes o produto de uma exponencial disso. Tá? Então, eu posso colocar esse e menos b sobre 2mt em evidência. E aí aqui eu vou ter a elevado a e gama t mais b e elevado a menos gama t. Onde esse gama é justamente esse fator aqui. Então, não fiz nada, né? Eu só reescrevi um pouco a minha solução para ela ficar um pouco mais simples. Tá? Então, eu tenho uma exponencial decrescente aqui. Lembra que o b, o m são todos números positivos e reais.
né? Então, essa exponencial aqui, né, conforme o tempo vai passando, esse número vai ficando cada vez menor. Então, eu sei que a minha função, né, ela vai ficando cada vez menor, né, a amplitude dela. Tá? Então, se for um movimento oscilatório, o que isso está representando é que esse movimento vai oscilando com uma amplitude cada vez menor. Mas aí eu tenho essas funções aqui dentro que são, né, exponenciais. Tá? O que falta agora, de novo, é estabelecer quem é o A e o B, que é dado pelas condições iniciais. Tá? Então, o último passo que falta aqui é impor as condições iniciais. Certo? Então, as condições iniciais que foram dadas no problema é que em t igual a 0, isso aqui era um x0, e a velocidade era 0. Então, se a gente quiser pensar, o que representa fisicamente essas equações diferenciais? Né? Você pode pensar que, né, eu tenho lá a minha molinha, eu puxo ela até um x0 e solto do repouso. Esse seria, o momento de soltar seria o instante inicial. Então, se a gente impor essas condições, né, essa daqui vai me dar que A mais B é igual a x0, né? Então, eu tenho que voltar para essa solução que a gente encontrou aqui. Quando eu calculo ela em zero, né, essa exponencial dá 1, isso aqui dá 1, isso aqui dá 1, então só dá A mais B, certo? Então, A mais B é igual a x0. E essa daqui, eu vou, é só, né, tirar a derivada com relação ao tempo e, né, colocar t igual a zero, igualar tudo a zero. Eu vou pular essas etapas aqui, certo? Mas a gente acaba chegando nessa condição aqui. Gama menos b sobre 2ma tem que ser igual a gama mais b sobre 2m bzão. Tá? Então, eu tenho duas equações para esses dois coeficientes, consigo resolver elas. Né? Não são soluções mais tão simples, mas ainda assim não são também nada absurdo, certo? Então, eu vou ter um x0 sobre 2, 1 mais b sobre 2m gama, esse é o coeficiente A, e o coeficiente B vai ser x0 sobre 2, 1 menos b sobre 2m gama. Onde gama é aquela raiz quadrada lá que depende dos coeficientes, né? Então, se eu sei os valores de K, de M e de B, eu sei os valores de gama. Certo? Enfim, eu sei o valor de gama. Né? Então, agora, depois de todas essas manipulações, a gente consegue reescrever a nossa solução já impondo as condições iniciais. Certo? Então, se eu fizer isso, eu vejo que esse x0 sobre 2 ele é comum tanto no coeficiente A e B, então eu posso colocar em evidência. Eu vou ter exponencial de menos b sobre 2mt, que é aquela exponencial, né, que estava aqui já. E aí eu vou ter A que multiplica isso e B que multiplica isso. Certo? E eu vou, né, também pular uma etapazinha aqui, mas é simples, é só, né, notar que o A e o B eles são muito parecidos, o que muda é esse sinal aqui. Tá? Então eu posso reescrever as minhas soluções. Também é só uma manipulaçãozinha algébrica simples. Como E gama t mais E menos gama t. E aqui vai ser mais B sobre 2m gama. E gama t menos E elevado a menos gama t. Então, essa é a minha solução para a minha trajetória. Tá? Essa funçãozinha aqui é complicada, mas, né, se a gente souber os valores da massa, da constante da força elástica K e da constante resistiva B, a gente consegue jogar os números aqui e plotar essa função. E aqui tem algo curioso, né, que a primeira observação é a seguinte. Fisicamente, a gente esperaria o seguinte movimento. Né? Eu tenho uma mola com uma força de atrito. Né? A gente sabe, na prática, que tipo de movimento a gente poderia ter. Né? A gente teria uma oscilação que ia reduzindo até parar. Né? E aqui, na minha solução, não tem nada de seno e cosseno que, né, nos diga que essa é uma solução oscilatória. Tá? E aí a gente vai analisar exatamente né, como é que isso pode descrever esse movimento que a gente esperaria intuitivamente.
Então, o ponto é o seguinte, é justamente quem é esse gama aqui. A gente lembra que esse gama, ele foi definido, né, como esse termo aqui. Então, tudo depende de quanto vale essas constantes, né? A gente pode pensar que fisicamente eu posso escolher os valores que eu quiser para essas constantes, né? Eu posso aumentar ou diminuir o atrito, aumentar ou diminuir a força elástica, aumentar ou diminuir a massa, né? Então não tem nada que me garanta que o que está dentro da raiz tem que ser algo positivo. Eu posso escolher valores em que isso aqui, né, o número que está aqui dentro vai ser algo negativo. E aí tudo que isso vai me dizer é que esse gama, na verdade, né, que é esse termo aqui, vai ser um imaginário puro. Tá? Então, o movimento vai depender muito disso daqui, se isso aqui é positivo ou negativo. Tá? E é por isso que o enunciado também pede para analisar o movimento para duas relações entre esses coeficientes aqui. Né? Então, se isso daqui acontece, se B é maior do que raiz de 2km, ou seja, B quadrado é maior do que 4km, ou seja, o gama zero ele é positivo e real, né? Então essa raiz aqui de fato é um número positivo, né? O que vai acontecer é que as nossas soluções de fato são exponenciais, não tem oscilação. Tá? O movimento vai ser, eu puxo, né, a gente lembra, eu puxo a massa até uma certa extensão, solto ela, o que vai acontecer é que ela vai voltando até parar. Certo? Então a gente chama esse de um oscilador super amortecido, né? Eu começo de uma amplitude máxima e aí ele vai até parar, certo? E a velocidade começa zero, porque é parado, aí ele começa acelerando rápido, né? Ele ganha bastante, né? Tudo bem que é uma velocidade negativa, porque ele está voltando, mas ele ganha uma velocidade grande, e aí o atrito começa a frear ele, certo? Então ele ganha uma velocidade grande, chega um ponto em que a velocidade começa a reduzir em módulo, né? Reduzir até parar. Né? Então é o caso onde eu tenho uma força, né, de atrito muito maior que a força elástica, então o que essa força de atrito faz é fazer o bloquinho simplesmente voltar, né? Ele volta rápido, aí ele vai desacelerando e até parar na origem. Então de fato não tem oscilação. Certo? Se a gente... Deixa eu ver, eu acho que eu tenho uma representação desse movimento. Tá? Então, é justamente aquela função exponencial, tá? Mas, né, representada aqui, né, em função do tempo. Então é isso, né? O que acontece, a gente começa com a molinha lá esticada, solta, o que vai acontecer é que isso vai, né, desacelerando até parar. Tá? Não tem oscilação, de fato. Né? Então, é um movimento de um oscilador harmônico sem oscilação. Tá? O que acontece no outro regime? Né? Se a força de atrito não for tão grande e ela perder para esse coeficiente aqui, muda completamente o movimento. Tá? Então, nesse caso, esse gama vai ser um imaginário puro, né? Porque o que estava dentro da raiz vai ser um número negativo. Né? Então, eu posso colocar um menos em evidência aqui, e aí reescrever o gama dessa maneira. Isso aqui é positivo. Né? Então, o que está aqui dentro é um número negativo. Esse menos 1 eu posso pôr para fora da raiz como um i, e aí, de fato, o que sobra é algo positivo aqui. Então, eu posso definir uma frequência, que é dada por essa raiz aqui, e o gama vai ser i vezes essa frequência. E aí, se eu escrevo agora as minhas soluções, né, então deixa eu... A gente vai ver o que vai acontecer quando esse gama vira imaginário, certo? A gente vai... Então, nesse caso aqui, o meu gama agora é um número imaginário puro que eu estou escrevendo como i ômega, certo? Então, isso daqui vai ser x0 sobre 2, essa parte inicial, obviamente, é a mesma. E aqui eu vou ter, né, e de i ômega t mais e de menos i ômega t. E aqui eu vou ter... Eu vou escrever esse gama que está aqui já como i ômega, então isso aqui vai ser 2i m ômega. E aqui eu vou ter i ômega t menos e elevado a menos i ômega t. E aí, um primeiro momento, a gente poderia pensar, putz, esse gama não pode ser imaginário, porque a minha função aqui claramente é imaginária. Né? Mas não é. Na verdade,
vocês provavelmente já viram essas expressões antes, a gente sabe que a gente pode escrever elas usando a equação de Euler como isso aqui é 2 cosseno de ômega t, então isso aqui na verdade é um número real, e esse aqui é um imaginário puro, 2i seno de ômega t. Mas tudo bem, porque esse i que sai aqui vai cancelar com esse i aqui. Então no final a gente continua com uma solução real. Então, não é um problema que esse gama virou um número complexo, porque o x de t que tem que ser real, né? E, de fato, a solução vai ser um número real. Certo? Então, se eu fizer essas simplificações, né, eu vou ter aqui um x0 elevado a menos b sobre 2m vezes t. Né? Essa exponencial é, de fato, o que está controlando a redução da minha amplitude, e aí eu tenho um cosseno de ômega t mais b sobre 2m ômega seno de ômega t. Então, agora sim eu tenho uma solução oscilatória. Certo? Só que com uma amplitude que vai reduzindo com o tempo. Né? Então, tem uma figura desse tipo aqui. Certo? Ela começa oscilando, que é o que a gente esperaria mais tipicamente. Certo? Ela começa oscilando, né? Essa é a posição, essa é a velocidade. E aí as oscilações vão ficando com amplitude cada vez menor até num tempo suficientemente grande elas pararem. Certo? Então, o desenho, a representação desse movimento, né, ou né, como esse movimento de fato aconteceria, seriam essas oscilações, onde a amplitude vai ficando cada vez menor devido a essa força de atrito. Então, de fato, enfim, a gente tem dois regimes muito diferentes, né? Esse são oscilações amortecidas e o outro é super amortecido, onde eu nem tenho oscilação. E aí tem um caso que é... Né, a gente sabe que o que controla esse movimento é justamente essa relação aqui. Aí tem uma situação prática onde a gente, de fato, quer esse movimento super amortecido. Certo? Que é tipicamente... Bom, hoje em dia, não sei exatamente se as coisas ficaram mais complexas, mas né, o amortecimento do carro, né, tipicamente a gente quer, né, ao passar por um buraco, a gente não quer que a mola de amortecimento fique, né, depois do buraco, continue vibrando. Certo? Então a gente gostaria de um movimento super amortecido, né, que a mola foi contraída ou esticada, e aí ela volta e para, ela não fica oscilando. Então, na hora de, por exemplo, né, claro que isso é uma simplificação do problema real, mas na hora de construir um amortecedor de carro, a gente gostaria de ter os coeficientes de atrito e constante da mola de tal maneira a cair nesse regime super amortecido. Né? Então, ou a mola é comprimida ou esticada, mas aí ela volta para a posição inicial sem ficar oscilando. Né? Essa seria um regime onde é desejável ter esse regime super amortecido. Né? É um caso onde isso é desejado. Então, esse é um outro exemplo, e é um exemplo onde a gente consegue resolver analiticamente, apesar das expressões serem um pouquinho chatas, né? A gente tem que trabalhar um pouco, mas a gente consegue resolver essas equações analiticamente e chegar num movimento mais interessante do que o típico movimento oscilatório, que também é importante, né? Mas na maioria dos casos reais a gente sempre tem alguma força resistiva, alguma força de atrito. Bom, então isso era para ilustrar um pouco, né, como resolver esses problemas, como chegar na solução final, na equação de trajetória, como aplicar as condições de contorno, como analisar o movimento. Tá bom? Tem mais alguns problemas na lista para vocês praticarem essas ideias também. Então, acho que por essa aula era isso. Até semana que vem. Tchau, tchau.